Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Fabiana Jarussi, nutricionista. Mas antes de começarmos, quero pedir seu apoio para se inscrever e curtir, para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Muito obrigada. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Denise. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela fala, pelo convite. Espero poder contribuir ao máximo e dividir um pouquinho de conhecimento que eu tenho com o seu público e com você. Muito obrigada. Muito obrigada, o prazer é todo meu, Fabiana. Fabiana, e para começarmos nosso bate-papo, queria entender um pouquinho mais sobre a alimentação para pessoa com autismo. Tem alguma diferença? Tem alguma restrição? Eles têm uma maior seletividade alimentar também, né? O que você pode nos orientar a esse respeito? Bom, Denise, primeiro eu queria dizer que não só para o autista, mas para qualquer indivíduo, para qualquer pessoa, toda e qualquer orientação nutricional, ela sempre deve ser individualizada e o paciente ou o responsável que tiver interesse em se aprofundar numa dieta mais específica, sempre é importante consultar um profissional da área da nutrição. As informações que eu vou passar aqui são informações, obviamente, que genéricas, né? Mas, assim, sempre é importante lembrar o que é bom para mim, não é bom para você. Importante a gente respeitar as individualidades, os hábitos de cada família, né? Os históricos clínicos. Então, isso é muito importante. Queria muito ressaltar isso para as pessoas. Ainda mais com o autista, que é um ser tão único, tão especial, com características tão individualizadas, né? E que precisa e merece de todo respeito. E todo carinho, obviamente. Quando a gente fala de alimentação para o autista, como você mesmo disse, o autista é um ser humano muito seletivo, muito com o seu mundo ali individual, então a alimentação também deve seguir esse caminho. Os estudos apontam que alguns alimentos prejudicam mais a concentração, especialmente os episódios de concentração do autista. Mas isso, então, tem que ser avaliado de forma individualizada. De maneira geral, os estudos apontam que trigo, laticínios, de maneira geral, leite e derivados, e soja, são 3 alimentos que, dependendo do grau do espectro autista, eles podem ser retirados da dieta, porque alguns autistas não possuem uma enzima específica que digere, que quebra essa proteína. Então, quando a gente retira esses alimentos da dieta base do paciente autista, eles apresentam um nível maior de concentração para as atividades de rotina. Então, isso precisa ser avaliado de forma individualizada, mas, de maneira geral, quando a gente retira esses 3 alimentos, o nível de concentração aumenta bastante. Uma outra questão que é importante e que a gente deve levar em consideração, de maneira geral, como você mesma disse, é a questão de seletividade alimentar. O paciente autista ele é muito seletivo em várias questões e na alimentação isso também acontece. Então, a gente precisa respeitar aquilo que a gente consegue ampliar de variedade ou de estímulos para ampliar, inclusive, variedade de alimentos é interessante, mas respeitar a seletividade, os hábitos, os gostos alimentares do paciente é importante. Claro que sempre tentando trazer para uma alimentação, para uma rotina saudável, mas a gente precisa respeitar esse quesito que é tão importante para o autista. A gente percebe, assim, por exemplo, às vezes é um alimento industrializado. Eu já recebi esse comentário de famílias, inclusive. Nossa, ele gostava tanto de um determinado biscoito, porque para eles o visual é importante. E mudou a embalagem. Ele não entende que é o mesmo biscoito, não mudou a formulação, mudou a embalagem. E eu não consigo mais oferecer o biscoito. Então, são questões que parecem tão simples de serem resolvidas, né? Mas que só quem está dentro do universo do autismo que entende e que sabe a importância do respeito a essas condições. É que
Da mesma forma que eu falei dos 3 alimentos que seria interessante serem retirados, dependendo, então, de cada caso clínico, a gente sabe que, eu falei que a retirada desses 3 aumenta a concentração. No outro extremo, nós temos alguns alimentos que diminuem a concentração de como um todo, não só das crianças, dos indivíduos autistas. São geralmente alimentos muito ricos em conservantes, em corantes artificiais. Então, sucos artificiais, gelatinas artificiais, tudo que tem muita cor, muito aroma, refrigerantes, basicamente que aromas e cor artificiais, a gente consegue retirar ou diminuir um pouco a incidência, a prevalência deles na dieta, a gente consegue melhorar um pouco o nível de concentração. Isso para todos, em especial para o indivíduo autista. E o açúcar, Fabiana, também se fala muito em se diminuir o açúcar na pessoa com espectro autista. Isso realmente também é muito importante, né? Sim, porque o açúcar, ele causa uma certa excitação, digamos assim, para todo mundo, para todos os indivíduos. Então, aquela criança, aquela pessoa que está muito acostumada a uma dieta muito açucarada, rica em açúcar, o açúcar de cana, geralmente são pessoas mais hiperativas. A gente percebe isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito genérico aqui, mas numa festa infantil, por exemplo, claro que existe a alegria comum das crianças estarem brincando e tal, mas reunidas em grupo e tal, uma alegria, uma excitação natural. Mas, geralmente, são episódios com alta concentração, com alta carga de açúcar. É bolo, é suco, é refrigerante, é docinho. Então, as crianças ficam, quando a gente volta das festas, até a gente conseguir baixar o nível de excitação das crianças, demora um pouco. Muito disso é advindo do açúcar. Então, nessa excitação, normalmente, o nível de concentração diminui bastante. Então, é ainda mais... da mesma forma que os corantes, como a gente precisa, o autista, trazê-lo sempre para o foco, né? Assim, tentar ao máximo trazê-lo, né? Assim, para um nível maior de concentração, de envolvimento. Qualquer fator que atrapalhe ou que vá na direção contrária, como é o caso do açúcar, precisa ser restrito, ou assim, para um consumo de fato mais seguro, né? Por isso que você disse, né? É importante um acompanhamento aí, né, de uma profissional, da nutricionista, para poder realmente individualizado, sentir cada indivíduo a necessidade dele e fazer essa alimentação correta, né, Fabiana? Com pacientes autistas, falando nessa questão de individualidade, a gente percebe também bastante alteração de intestino. Então, tem pacientes que têm uma tendência ao intestino mais preso, a uma constipação, tem pacientes que têm uma tendência a quase que uma diarreia, assim, a um peristaltismo que funciona demais. Então, é importante, dependendo do paciente, então, a gente vai para uma dieta mais rica em fibras, ou para o outro, um paciente onde a gente precisa segurar um pouco, melhorar a microbiota intestinal, às vezes suplementar probiótico. Então, com o autista, todo o tratamento, inclusive nutricional, tem que ser individualizado. E no caso, por exemplo, é muito importante isso que você falou do intestino. Muitas vezes também por causa da medicação, né? Há uma alteração aí também muito importante que aí uma adequação realmente alimentar que vai fazer toda a diferença, né, Fabiana? Muito bacana. Sim, intestino é vida, Denise, eu falo muito isso. Quando o intestino, a gente enxerga o intestino só como uma porta de excreção de resíduos, de fezes, como um local que é sujo, inclusive para muitas pessoas. Dentro da minha anamnese, eu pergunto muito sobre intestino, cor, cheiro, tempo, dias de funcionamento, e muitas pessoas, é engraçado, ficam envergonhadas de responder, assim, parece com pudor da resposta, né? Ainda tem preconceito, né?
Muito. E é algo que todo mundo faz todos os dias. E eu falo, o intestino é vida. Ele, obviamente, é uma das grandes portas de excreção, mas o intestino também é um grande veículo de absorção de nutrientes, é um grande veículo imunológico, é a segunda maior barreira imunológica, né, onde a gente tem muita a fase de proteção, e não só de excretar resíduos ou de componentes maléficos, mas também de barreira mesmo. Opa, não entra aqui, de barreira imunológica. No intestino, a gente produz 90% da serotonina, que é o hormônio ligado ao bem-estar, ao prazer, à tranquilidade. Então, o intestino saudável, bem colonizado, que funciona adequadamente, ele é importante para todo mundo. Para quem tem, então, qualquer intercorrência para um lado ou para o outro, ou para constipação, ou para diarreia, o cuidado com a saúde intestinal se faz ainda mais importante. E daí o profissional nutricionista é quem vai preconizar o melhor tratamento. Então, se eu vou, às vezes, prescrever um probiótico encapsulado, se eu vou prescrever uma dieta rica em probióticos, né, alimentares, de origem oral, então vai depender da tolerância, do quanto, a gente está falando aqui de autismo, do quanto esse paciente autista aceita ou um alimento mais ácido, ou uma cápsula. Então, todo o tratamento ele é bem focado, né, assim, na aceitação do paciente. Isso é muito importante. Eu acho que muitas mães ainda não se atentaram para esse cuidado maior que tem que ter em relação ao intestino, ao bom funcionamento do intestino, né, Fabiana? Isso é muito sério, né? Como você disse, ele absorve muito, ele te protege, ele produz serotonina, quer dizer, tem tantas coisas aí que a gente precisa saber, ter consciência, né, e buscar ajuda realmente para que a criança fique, né, criança, ou adulto, ou adolescente nosso que tenha deficiência, possa ficar com a melhor saúde possível, né? Isso, inclusive, vai ajudá-la a ficar mais tranquilo, né, Fabiana? Porque estando bem regulado o intestino, ele também vai estar produzindo mais serotonina, ele vai ficar mais tranquilo também, né? Isso também é importante. Importante só que dizer que saúde intestinal é importante para todo mundo, não só para quem tem alguma condição especial, alguma condição diferenciada, mas é importante para todo mundo. E aquilo que você falou, o intestino que não funciona, aliás, a palavra enfesado vem de fezes parada. Então, normalmente, quando o intestino não funciona de forma adequada, quando a gente tem um episódio de constipação, é quase que natural, porque são toxinas que estão ali paradas. É quase que natural que o indivíduo fique mais bravo, fique mais ansioso, fique, né, assim, com o seu emocional um pouco irritado, mais abalado. Né? Até irritado, né? É verdade. Não, isso tudo é muito importante. E uma outra coisa também que é uma preocupação de muitas mães, inclusive é a minha, né, também em relação ao meu filho, ele depois depois de uma internação, ele começou a tomar uma quantidade muito grande de remédios quando ele teve o segundo surto de esquizofrenia, e realmente ele precisa dessa medicação, mas depois de um tempo ele começou a desenvolver uma disfagia, e eu fiquei perdida, e não sabia como lidar, não sabia nem o que era uma disfagia. Então a Unicamp me ajudou muito, né, na orientação, e eu acabei, assim, realmente falando, poxa, nós precisamos falar sobre esse assunto, porque tem muitas mães que talvez estejam passando por isso e não têm ideia. A criança não consegue engolir direito, não consegue mastigar direito, ela engasga muito, ela tosse quando se alimenta. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o que é a disfagia. Nossa, disfagia é uma condição tão importante, Denise, porque, assim, de fato, ela atrapalha todo o processo alimentar, porque o indivíduo com disfagia não consegue, como você disse, engolir direito. Isso, inclusive, pode afetar questões de peso, porque ele não engole, então ele não ingere a quantidade adequada, podendo, inclusive, levar, então, a baixo peso, a perda de peso. E eu queria dizer que a disfagia, então, ela tem várias causas, desde questões neurológicas, então, ou questões mesmo de musculatura, né?
do esôfago, da faringe, enfim, questões ligadas a envelhecimento. É muito comum a gente ver um idoso tossindo, com dificuldade de engolir. Então, é uma condição que requer atenção, faz uso de medicações que diminuem um pouco, então, esse peristaltismo do trato digestivo. É importante que a gente tenha uma atenção um pouco maior, porque pode elevar engasgo. Engasgo é algo altamente que, dependendo do nível, pode, inclusive, levar a questões mais sérias, né? Então, o controle da disfagia é super importante. Quando a gente fala em manejo de dieta para disfagia, a gente pensa muito em consistência. Então, sempre uma consistência mais pastosa. Então, por exemplo, ao invés de eu oferecer vegetais crus, eu ofereço vegetais mais cozidos. Ao invés de eu oferecer uma fruta muito dura, por exemplo, uma maçã com casca dura, eu ofereço uma fruta mais pastosa, um mamão, uma banana. A gente sempre vai para essa consistência mais pastosa. Não estou falando só de papa, oferecer papa, papinha, alimentos amassados, não é isso, mas consistência. Da mesma forma, assim, que alimentos muito secos, tipo farofa, arroz, só o arroz puro, isso às vezes contribui para que o episódio de disfagia se agrave. Então, eu vou oferecer o arroz, vou colocar um caldinho de feijão, por exemplo. Eu vou fazer o feijão, um feijão bem cozido, né? Porque a casquinha do feijão também, às vezes, pode facilitar os episódios de engasgo. Então, são cuidados mais de consistência da escolha dos alimentos. Nós temos hoje alguns espessantes. A indústria da nutrição evoluiu bastante no tratamento terapêutico das questões relacionadas à alimentação. Hoje nós temos vários dispositivos. Antigamente, o espessante era basicamente a base de farinha, de cereais, né? Então, as mucilagens de maneira geral desequilibram, inclusive, daí a composição, né, do alimento, da dieta. Hoje a indústria oferece espessantes naturais, onde eu consigo espessar, inclusive, a água, porque também alimentos muito líquidos, às vezes facilitam, né, prejudicam, né, ali na questão da disfagia. Então, espessantes que não alteram nem sabor, nem cor, nem odor, só melhoram a textura daquele alimento. Então, eu quero oferecer, por exemplo, uma água, posso colocar, inclusive, espessante na água, a água vai ficar um pouco mais espessa, não é dura, não é gelificada, não é nada assim, ela vai ficar um pouco mais espessa, mais fácil de ser deglutida, sem alterar cor, nem odor, nem sabor. Então, é importante, de novo, sempre o acompanhamento do profissional, para que ele possa indicar o melhor espessante, as dosagens e assim por diante. Com certeza, porque aí a pessoa, né, o filho, a pessoa que você é cuidadora, talvez, vai conseguir se alimentar adequadamente, né? Com todo esse acompanhamento nutricional, adequação na alimentação, espessante. Então, são várias formas aí para dar uma boa qualidade de vida para essa pessoa, né? E uma boa alimentação, né, Fabiana? A disfagia, com esses artifícios, a pessoa consegue ter uma alimentação quase que absolutamente próxima ao que seria normal, digamos assim, com todo o aporte de micronutrientes, de macronutrientes. Então, são pequenos ajustes que facilitam a deglutição, mas que não prejudicam ou melhoram e mantêm o estado nutricional. É verdade. E agora uma outra coisa assim que eu fiquei pensando também em relação a cadeirantes, né? As pessoas que são cadeirantes. A alimentação para elas, em questão a poder, a transferência, a peso, né? Eu acho que isso é um cuidado também que tem que se tomar, né, Fabiana, em relação a essa mobilidade, a essa facilidade também de transferência da cama para a cadeira e para outro local. O que você pensa em relação a isso? Com relação a pacientes cadeirantes, eu tenho dois olhares, tá, Denise? Primeiro, eu preciso olhar a doença base que acometeu esse paciente para ele estar numa condição de mobilidade reduzida. Então, se eu tenho uma doença base,
que me trouxe essa condição, a gente tem que tratar também a doença base. Pensando em situações gerais, então, o indivíduo, pensando só na questão de mobilidade, assim, é muito importante, às vezes, controle de peso, porque o indivíduo, como ele não se movimenta, não tem a mesma demanda, o mesmo gasto calórico de um indivíduo que, mesmo que sedentário, mas que se locomove, enfim, né? Eu preciso ter uma preocupação com o consumo calórico para tentar manter o peso desse paciente o mais próximo do que seria adequado, justamente para facilitar essas questões de levar de um lado, do outro, da cadeira para a cama, e assim por diante, né? Então, o manejo do peso é importante. Da mesma forma, como esse indivíduo, a gente precisa sempre avaliar. Será que ele faz fisioterapia? Será que ele faz algum estímulo para desenvolvimento, para manutenção de musculatura? Porque como ele não se movimenta da mesma forma que o indivíduo que não está nessa condição de mobilidade, a construção das fibras musculares, ela cai bastante. Principalmente de membros inferiores, pernas, coxas. Então, a gente precisa pensar também. Será que eu preciso, às vezes, dar um aporte maior de proteínas? Porque as proteínas são nutrientes importantes para essa construção, reconstrução, manutenção de fibras. Então, não, olha, ele é cadeirante, mas ele faz estímulo, ele faz exercícios de fisioterapia, de repente. Então, a gente pensa num determinado aporte de proteínas. Não, ele não faz. É um indivíduo absolutamente acamado. Então, a gente vai para um outro enfoque de macronutriente. Então, são questões, assim, também muito individualizadas, mas, de maneira geral, então, tentar sempre manter o peso dentro da faixa de normalidade, para evitar ou sobrepeso, ou também baixo peso. É muito comum a gente ver pacientes mais acamados, assim, com peso muito abaixo do que seria o indicado. Então, é sempre importante essa visão. Da mesma forma que se for um paciente que fica muito tempo numa mesma posição, seja na cadeira, ou seja na cama, ou às vezes numa poltrona, em algum lugar, né, com pouca mobilidade, a proteína também é importante para se evitar escaras. Então, tem muitos pacientes que às vezes ficam com algumas feridas por ficarem sempre na mesma posição. Então, são olhares assim muito individualizados, e o nutricionista ele sempre tem que trabalhar em sinergia com outras áreas. Então, por exemplo, nesse caso, com o fisioterapeuta, caso ele tenha acompanhamento com o fisioterapeuta, com o enfermeiro. Então, é uma equipe multidisciplinar em questões muito específicas, né, de condições de saúde. O nutricionista ele faz parte da equipe multidisciplinar e cabe a ele, então, discutir as melhores estratégias para aquele paciente. Eu acho que uma coisa também importante, né, como você estava falando do intestino, também, né, ter todo esse cuidado também com o intestino, com o bom funcionamento, né, ter a alimentação aí adequada para todos nós, né, é importantíssimo. Já aprendemos a lição. Agora, eu queria te perguntar se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, gostaria de dar alguma dica, alguma informação, fica à vontade. Tá, eu queria falar um pouco sobre epilepsia. Vamos? Vamos lá. Muito importante. É muito comum, né? Você sabe melhor do que eu que em algumas situações especiais os pacientes eles podem ter crises de epilepsia, e hoje a nutrição avançou muito nesse aspecto. De novo, importante o olhar individual, a avaliação clínica individual do paciente, né? Mas, de maneira geral, a gente tem percebido bastante que a nutrição, portanto, tem evoluído em muitas áreas, e nessa questão de epilepsia, muito, de forma, assim, bem significativa. E a gente sabe hoje que o manejo de alguns nutrientes é importante para controlar um pouco a crise epilética. Não estou dizendo que tem que abandonar tratamento, nada disso. A alimentação, a nutrição é sempre um coadjuvante ao tratamento principal, ao tratamento primário. Na epilepsia isso acontece também,
Então, a nutrição evoluiu muito. A gente hoje tem percebido que protocolos cetogênicos, que a gente chama, melhoram muito as crises de epilepsia. No protocolo cetogênico, eu basicamente diminuo a quantidade de carboidrato. O carboidrato é um dos macronutrientes que a gente chama, responsáveis pela parte de produção de energia. No final, esse carboidrato, a molécula de carboidrato, é uma molécula que tem uma molécula de glicose acoplada, então no final basicamente vira açúcar e eu absorvo esse açúcar. Quando a gente diminui um pouco esse oferecimento de carboidratos e priorizo outros, gorduras boas, proteína de alta qualidade, que são os protocolos da dieta cetogênica, o meu organismo ele usa a gordura como fonte prioritária de produção de energia e não o carboidrato, e daí parece que esse mecanismo envolvendo a gordura diminui um pouco os episódios, as crises de epilepsia. No protocolo cetogênico, nós temos várias vertentes de dieta, então desde uma dieta cetogênica clássica, com alta concentração de gordura, até para protocolos mais tranquilos, digamos assim, onde eu até posso oferecer carboidrato, mas um carboidrato que a gente chama de baixo índice glicêmico, que o meu organismo não absorve de forma tão rápida. Então, esse açúcar entra devagarzinho na corrente sanguínea. De novo, então, o protocolo a ser escolhido vai depender muito do histórico do paciente, do seu histórico de crise, a sua condição clínica base, né? Então, pacientes que têm mais ou menos crises, e sempre em conjunto com o médico. Então, o nutricionista senta com o médico e discutem qual que é o melhor protocolo. Qual é o protocolo que aquela família consegue também inserir de forma mais tranquila na sua rotina. Mas veja, a nutrição é uma ciência tão bonita, que evolui tanto, e eu fico até assim, sou muito entusiasmada quando eu falo de nutrição, porque eu acho que a alimentação, a nutrição, quando bem planejada, quando individualizada, ela pode ajudar a salvar vidas, ela pode oferecer ao paciente condições melhores de vida, né, uma qualidade de vida mais adequada. Então, fica aqui também, talvez o meu maior recado que eu queria passar, Denise, procurem um nutricionista, confiem num profissional de qualidade e cabe a esse profissional encontrar as melhores estratégias para ajudar aquele paciente. A dieta tem que ser sempre individualizada. Com certeza. E hoje, você falando aí da cetogênica, só finalizando, realmente, assim, tem muitos estudos que já comprovam, né, essa eficácia para a diminuição das crises de epilepsia. Então, é muito importante, e como você disse, sempre com acompanhamento, né, de um profissional. Muito obrigada pela sua presença, foi muito bom falar com você, informações valiosíssimas que eu tenho certeza que vai ser importante para muita gente. Muito obrigada e até a próxima. Tudo de bom, fica com Deus. Obrigada, viu, Denise? Eu fico à disposição para outras conversas e fico à disposição também do seu público, aqui a gente passou informações muito generalizadas, mas se alguém tiver alguma questão específica, entre em contato, eu faço questão de ajudar, de orientar, fala que viu o programa, que acompanhou essa gravação, e eu vou tentar orientar com muito carinho. Muito obrigada, gratidão. Gratidão. E vou deixar os seus contatos também para quem tiver dúvida, como você disse, entrar em contato com você. Você gostou desse bate-papo com a doutora Fabiana? Então curta esse vídeo e compartilhe, para que chegue a mais pessoas, assim você ajuda o canal a crescer e a trazer mais informações para você. Obrigada e fique com Deus.